E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, aluna de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre 2021, volume 1 de Língua Portuguesa, da segunda série do ensino médio. Essa é a sequência 3. Se você precisa de outros conteúdos de língua portuguesa, dá uma olhadinha na descrição, porque tem bastante material que eu já gravei que pode te ajudar. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, porque ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva e ative as notificações. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. Então, bora lá! Aula 1. Aqui na questão 1 é um texto para vocês lerem, para responder as questões seguintes. Então, vocês dão um pause, leem e aí a gente segue. Na letra A, ele quer que vocês vejam quais são as palavras que têm mais destaque, mais importância, mais ênfase no título da notícia. Escolham, duas e marquem aí por que vocês escolheram cada uma delas aqui na tabela. Então, marca quais são as palavras e diz o porquê. Na letra B, ele quer que vocês peguem as palavras destacadas na notícia, que são aquelas que estão em negrito, para preencher a primeira coluna. Então, aqui é só pegar as palavras em negrito e copiar aqui na coluna. E depois, na segunda coluna, ele quer que coloque ao que cada uma dessas palavras, ou expressões, no caso, se refere. Então, por exemplo, especificamente, se refere a, de modo particular, ao artigo 306, e assim por diante. Então, qual que é a ideia? Voltar para o texto, encontrar onde está cada uma dessas palavras, ou expressões, ler o que está ali por perto e ver ao que está se referindo cada um deles, e aí completa, a tabela. Na questão 2, ele quer saber como é a estrutura da notícia. Então, assim, ela tem o título, pode ser chamado também de manchete, aí ela tem o lead, que é aquele trechinho curtinho entre o título e o corpo do texto, que vai fazer uma breve introdução para pegar o leitor, tudo, vai fazer um resumo muito rápido, muito objetivo do que a notícia vai passar, e depois tem o corpo da notícia, que é o corpo do texto. Aula 2. Aqui na questão 1A, ele quer que vocês façam uma pesquisa sobre o que são articuladores, elementos de coesão, enfáticos ou retóricos. Então, aqui tem uma sugestão, mas a ideia é que vocês façam realmente a pesquisa e completem, deem uma informação um pouco mais detalhada. Então, os articuladores, eles vão unir as partes, períodos, orações, parágrafos ali no texto. A coesão depende em grande parte dos articuladores, porque a coesão é a conexão entre todo o texto, é a liga. Então, o texto coeso é um texto bem amarrado, bem costurado. Enfático é relativo àquilo que tem destaque, que tem ênfase, que tem um foco maior. E retóricos vem de retórica, que é tudo relacionado à persuasão, à tentativa de convencer a outra pessoa. Aqui na B, ele quer que vocês peguem exemplos do texto trabalhado, desses recursos. Então, aqui, por exemplo, tem 2 exemplos de elementos coesivos, que são entretanto e esse, e 2 de articuladores, que são com efeito e em primeiro. Na C, ele quer saber o que a gente pode entender do uso de portanto e assim, o que a gente consegue deduzir do uso desses articuladores. Então, o que acontece é que essas palavras, elas aparecem quando eu quero dar um sentido de conclusão, de fechamento, de encerramento de uma ideia. Não necessariamente essas palavras vão aparecer só na conclusão do texto. Elas dão essa ideia de fechamento, de encerramento de ideia, mas elas podem aparecer tanto na conclusão, ali no último parágrafo, quanto, por exemplo, no meio do texto, se dentro de um parágrafo, de um argumento, de uma ideia, eu quero encerrar aquilo, aí eu posso usar cada um deles. Na D, é resposta pessoal, ele quer que você dê sugestões de outros articuladores que poderiam ser usados, no texto, então é pessoal. Na 2, ele quer saber como que se organiza o texto de opinião, então ele vai ter basicamente introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução eu vou apresentar o assunto, a tese, o problema ali que eu vou debater. No desenvolvimento eu vou argumentar, tentar convencer o meu leitor, e na conclusão eu vou amarrar a ideia, confirmar minha tese e propor aí uma solução para o problema. Aula 3. Então aqui na questão 1, tem essa imagem, essa tirinha para vocês verem, e ele pergunta o seguinte na questão A, qual é o contexto de produção dela? Então, assim, a gente percebe que o menino está questionando a mãe sobre preconceito, porque as pessoas falam tanto de preconceito, Então, é um contexto em que a gente sabe que tem muito preconceito, muita discriminação, tanto no nosso país quanto no mundo, e essas situações de preconceito muitas vezes são filmadas, são divulgadas, e a mídia amplia, aquilo tudo, então traz realmente ao debate, e acaba sendo algo muito falado, e aí despertou o interesse até mesmo do menino.
Na B, ele quer saber qual é o sentido da expressão falam tanto e quer que você sugira uma possível substituição. Então, o sentido de falam tanto é que o menino ouve muitas vezes as pessoas falarem no assunto. E uma substituição possível seria aí falam frequentemente, falam com frequência, entre outras opções. Na C, ele coloca aí a fala da personagem, a mãe, né? O preconceito é algo muito ruim, porém acabou se espalhando entre as pessoas e quer saber qual é o papel desse conectivo em destaque, que é o porém, né? Por que ele tá fazendo aí, né? Por que ele serve? Então, o que acontece? O porém, ele é uma conjunção que vai dar a ideia de oposição, né? Então, ele vai ligar duas orações, então percebam que tem uma oração aqui e depois tem uma oração depois, e aí o porém entra bem no meio e liga as duas, e dá essa ideia de oposição. Então, uma ideia está se opondo à outra. Então, o que a gente percebe aí? Que o preconceito é algo ruim, e por ser algo ruim, não deveria se espalhar. Porém, ele se espalha. Então, percebam que tem aí uma oposição de ideias. Na D, ele quer saber o que vocês sabem sobre a tirinha e quer que vocês pesquisem as características básicas desse gênero. Então, é uma questão pessoal. Já na questão 2, ele quer que vocês escrevam o texto de vocês sobre preconceito racial. Tem que ser um texto de opinião, né? Então, vocês vão dar a opinião de vocês sobre esse tema e vão colocar argumentos para convencer o leitor sobre a opinião de vocês, tá? Para fazer no caderno. Na aula 4, ele quer que vocês façam o processo de reescrita desse texto. Então, é analisar o que tem para melhorar, o que dá para mudar, né? E reescrever o texto para que ele seja aprimorado. Aula 5. Aqui na questão 1, então, ele vai colocar fragmentos de texto para vocês lerem. Daí, vamos seguir, vocês dão um pause para ler. Na letra A, então, ele vai querer saber o que dá para entender do fragmento 1 e 2. Então, no fragmento 1, a gente tem uma poesia que se tornou música e o autor vai mostrar toda a saudade que ele tem por causa da distância da pessoa que ele ama, né? Tanto que ele até pensa em mandar um beijo através de um pássaro, né? Imagina, né, essa possibilidade e tal, sonha assim com isso. No fragmento 2, a gente tem uma prosa, que é um texto em parágrafos, e o autor vai mostrar o que poderia fazer, né, caso ele vivesse para sempre no mundo, né, para melhorar o mundo. Na B, ele quer saber como é a disposição dos textos. Então, no texto 1, o texto está em versos, ou seja, é um poema. E no texto 2, ele está em prosa, ou seja, é aquele texto que é escrito em parágrafos, tá? Na C, ele afirma que tem uma repetição no fragmento 1 e quer saber o que ela sugere. Então, assim, quando o autor vai repetir trechos como faz tempo que não lhe vejo, ele está querendo intensificar o sentimento de saudade. Então, é esse o objetivo e é isso que sugere, né? Ele repete para dar intensidade ao sentimento que ele tem. Na D, ele quer saber quais são os sentidos que tem nas expressões se eu pudesse e mundo melhor do fragmento 2. Então, o que acontece? O C, ele vai mostrar uma condição, né? Vai mostrar que, assim, que algo não depende só ali dele. E no mundo melhor, a gente vê toda essa ideia, né, de coisas que precisam ser mudadas para melhorar o mundo, né, que precisariam aí de uma intervenção não só de uma pessoa, mas de toda a sociedade. Já na aula 6, ele quer que vocês trabalhem mais uma vez naquele texto que vocês já tinham escrito, né? Propondo aí melhorias, né? Fazendo anotações baseadas numa discussão em sala. Então, depende um pouco aí da adaptação do professor de vocês, né? Caso vocês estejam apenas em aula online. Aqui na aula 7, na questão 1, tem um texto também para ler. E aí na letra A ele vai perguntar o seguinte, né? Que características de conto a gente pode apontar nesse texto? Então, por exemplo, é um texto literário, né? Vai ser escrito em prosa, em parágrafos, e vai ter recursos de figuração, ou seja, tem personagens que vão ter fala, que vão se expressar e etc. B, os períodos em negrito têm como a presença do advérbio muito, e aí ele quer saber qual o efeito de sentido, né? Desse advérbio. Então, na primeira situação, quando ele fala eram pobres, muito pobres, é para intensificar que eles eram pobres mesmo, né? E era uma pobreza realmente extrema. E no segundo, é para passar o sentido das primeiras horas, que era realmente ali as primeiras horas da manhã. Já na C, ele quer saber em que momentos a gente pode perceber a fala dos personagens, né? E quer que dê exemplos disso e colocar o tipo de discurso.
Então, o que acontece? A gente tem 3 tipos de discurso: discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Os exemplos que a gente pode pegar aqui nesse texto são de discurso direto e indireto livre. Esse de discurso direto, a gente percebe que a fala, né, do personagem, o peixe, ela aparece de uma maneira direta. Então, tem indicadores, né, como travessão, né, e o outro indicador aqui, o peixe falou, tal, tudo isso vai mostrar que vai vir a fala dele. E no discurso indireto livre, a gente tem meio que uma mistura entre a voz do narrador e a fala do personagem, né? Então não tem uma separação tão clara, fica meio que misturadinho. E então aqui, por exemplo, até o novo, a gente vê que é a voz do narrador. E depois, quando é tão linda, aí já é do personagem, mas tá meio que misturado, sem uma separação clara como tem aqui, né? Aqui na letra D, ele quer saber como que esses 3 tipos de discurso, né, se organizam nos textos argumentativos. Então, o que acontece? O discurso direto, ele acontece tanto no texto narrativo, ficcional, quanto no texto argumentativo, mas tem uma diferença. No texto narrativo, ele vai aparecer com travessão. E no texto argumentativo, ele vai aparecer sem travessão, ele vai aparecer com as aspas, né? Porque o travessão ele é mais exclusivo realmente da narrativa e da fala do personagem. O discurso indireto ele vai ocorrer em ambos, né? De uma maneira ali semelhante. Então eu vou ter ali um trechinho, como por exemplo o que, para indicar que teve a fala de alguém. Vamos supor, o autor acredita que, e aí a ideia do autor depois do que, né? Ao invés da fala dele direta. E o discurso indireto livre, que é aquele que mistura, né, a voz do narrador com a fala do personagem de uma maneira assim um pouquinho mais confusa, menos clara, ele ocorre na narrativa, mas ele não é típico do texto argumentativo. Aula 8. Aqui na questão 1, ele está falando sobre, as perguntas são sobre esse artigo, e na letra A ele quer saber qual é o contexto de produção e a intenção da autora. Então, assim, o contexto de produção é o contexto de pandemia, né, que trouxe todo o isolamento social, toda a necessidade das pessoas estudarem em casa através da tecnologia, e a autora ela quer mostrar que mesmo com todos esses recursos para o estudo remoto, ainda é preciso ser feito muito mais na questão ali da postura dos usuários, né, em como eles vão lidar com isso. A B é uma questão pessoal, é a opinião de vocês. Na C, ele quer saber se tem discurso de outras pessoas dentro do artigo. Então, tem sim, né? Ela vai falar sobre o discurso de um colega, né? Vai citar a fala dele de uma maneira direta, colocando aí 2 pontos e aspas. Então, aqui nessa letra D, ele é um pouco mais assim, individual, mais pessoal essa questão, porque cada aluno vai ter um olhar e vai escolher palavras diferentes, elementos diferentes para retirar do texto e para comentar. Então, daí vocês podem escolher os de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não esquece de deixar aquele like para ajudar também o canal e de compartilhar com os seus amigos. Me conta aqui nos comentários o que você achou. É isso, a gente se vê em breve. Até a próxima. Tchau!